O Papa Francisco recebeu em audiência, na manhã desta segunda-feira, 8 de maio, a Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, que celebra este ano os 175 anos de sua refundação. A fusão aconteceu em 10 de setembro de 1848, por vontade do Beato Pio IX, onde se uniram dois institutos religiosos, nomeadamente a Congregação do Espírito Santo, fundada pelo jovem diácono Claude François Poulard de Place em 1703, no dia de Pentecostes, dia 27 de maio, e a Sociedade do Sagrado Coração de Maria, fundada pelo venerável François-Marie Paul Libermann em 1841. O Papa Francisco iniciou seu discurso tomando como referência a passagem do profeta Isaías, e que diz: "Eis que faço uma coisa nova", está em Isaías 43, 19, por espelhar, segundo o Santo Padre, alguns valores fundamentais do carisma da família religiosa: coragem, abertura e abandono à ação do Espírito para que faça uma coisa nova. E relembrando algumas passagens históricas vivenciadas pela congregação, entre a coragem e o temor que atravessaram a primeira e segunda fundações, afirmou que a providência recompensou sua generosa e corajosa docilidade ao Espírito, dizia o Santo Padre. Não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito. O Papa cita Evangelii Gaudium 280. Graças à sua disposição para mudar e à sua perseverança, vocês permaneceram fiéis ao espírito de suas origens, evangelizar os pobres, aceitar missões onde ninguém mais quer ir, preferir o serviço aos mais abandonados, respeitar os povos e as culturas, treinar o clero e os leigos locais para o desenvolvimento humano integral. Tudo em fraternidade e simplicidade de vida e na assiduidade da oração. Por favor, esta é importante. Rezem, não deixem a oração, e não só a oração formal. Rezem de verdade. Terminamos de citar as palavras do Santo Padre. Por fim, o Papa deixou um apelo aos espiritanos. É por isso que lhes digo: não renunciem à sua coragem e à sua liberdade interior. Cultivem-na e façam dela uma característica viva de seu apostolado. Há tantos homens e mulheres que ainda precisam do Evangelho, não apenas nas chamadas terras de missão, mas também no velho e cansado Ocidente. Olhem para cada um com os olhos de Jesus, que deseja encontrar todos. Não esqueçam isto, todos, aproximando-se especialmente dos mais pobres, tocando-os com suas mãos, fixando seu olhar no deles e desejando que os religiosos se deixem iluminar, orientar e impelir pelo Espírito, sem impor condições nem excluir ninguém. Parabenizou-os, conferiu aos presentes a bênção apostólica e pediu orações. E assim foi este belo encontro, este encontro histórico entre os espiritanos, membros da Congregação do Espírito Santo, com o Santo Padre. Nesta segunda-feira, o Santo Padre recebeu a congregação e a audiência, e este é um mês bastante importante, já que marca o mês da fundação da Congregação do Espírito Santo. Foi exatamente no dia 27 de maio de 1703 que a congregação foi fundada por Padre Claude François Poulard de Place. E o carisma da congregação continua inalterável
E os espartanos têm sido fiéis, têm procurado firmar a sua missão neste carisma bastante exigente para com a igreja, para com a congregação, ir ao encontro, sobretudo ir aqueles lugares, aqueles locais em que a igreja dificilmente encontra obreiros. Isto, como dizia o Papa, não foge a regra. Isto mudou as terras de missão, as terras de missão de prioridade. Agora já não é mais para o terceiro mundo, não é para a África, continua a ser bastante exigente. As terras de missão nos tempos de hoje tornaram-se, sobretudo, a Europa, o continente envelhecido, e então a missão toma um rumo diferente. No passado, os missionários saíam da Europa para evangelizar a África. Agora é a África que está a tomar protagonismo para evangelizar o velho continente, a evangelizar a Europa, já que o mundo precisa de renascer a partir do Evangelho, e é isto que a Europa precisa, porque a Europa está a viver um momento de dormência espiritual. Para que não aconteça mesmo a morte espiritual, precisa que haja este zelo necessário, e os espartanos estão por aí, aqueles que de modo especial são chamados a evangelizar aqueles países de difícil missão. E a Europa não deixa de ser uma terra, não deixa de ser terra de missão difícil, e sempre fiéis ao Espírito Santo, sempre deixando-se guiar pelo Espírito Santo, de certeza que a missão terá sempre o êxito necessário e as respostas de que se esperam, que é voltar-se para Jesus. Muito bom dia a todos, caros ouvintes, amigos e benfeitores da congregação dos missionários do Espírito Santo, espalhada por todos os 4 recantos do mundo. O Conselho Geral e todos os estudantes espiritanos residentes na Itália têm na manhã de hoje a sua audiência privada com o Papa Francisco. Como agenda da nossa visita ao Papa Francisco, levamos conosco 2 pontos importantes e dignos de realce. O primeiro, a celebração dos 320 anos da existência da Congregação dos Missionários do Espírito Santo. O segundo ponto que afloraremos com o Papa tem a ver com a celebração dos 175 anos da fusão da família espiritana iniciada por Polar de Place e pela família do Imaculado Coração de Maria, cujo fundador é o venerável Padre Libermano. Em saudação a essas 2 efemérides, Sua Santidade o Papa Francisco concede na manhã de hoje uma audiência particular aos superiores da congregação e aos estudantes espiritanos residentes na Itália. Por isso, pedimos a todos os amigos benfeitores e aos fiéis em geral das missões nas quais exercemos o nosso apostolado, para que nos sigam com as suas orações, e que dessa audiência privada com o Papa Francisco possamos ganhar mais forças, mais energias para melhor evangelizarmos este grande areópago, o mundo,
no qual Cristo nos envia em missão a apresentá-lo aos nossos irmãos na prática das boas obras.